O Brasil apresentou mais uma vez saldo negativo de vagas de emprego. O levantamento realizado pelo Ministério da Economia mostra resultados preocupantes em relação ao número de desempregados no país. Para analisar este assunto, nós conversamos agora com o professor de Economia, Davi Fialkov. Seja bem-vindo, professor. Tudo bom? Com esses números aí, a gente tende a se solidarizar, principalmente com quem está procurando uma vaga, né, professor? Professor, o número de vagas de emprego diminuiu no último mês. Como nós vimos na abertura, o resultado disso, né, as pessoas cada vez menos têm oportunidade e estão desistindo, muitas estão desistindo de procurar um emprego. Como é que esse problema pode ser amenizado numa economia que não cresce e o ânimo das pessoas é esse, onde as pessoas preferem, por exemplo, a informalidade do que procurar um emprego formal? É difícil mesmo essa questão desse ânimo, né? Mas, claro, não pode parar de lutar nunca. Sem buscar o que for possível, alguma qualificação profissional, o que for possível. Porque, veja, o que interessa aqui é que o próprio mercado, as previsões eram de crescimento. Sim. E houve uma queda razoável, acentuada para março. É o pior março desde 2017, em plena crise. Sim. Então, porque normalmente a queda dali depois de dezembro, terminou a produção para o Natal, não, agora a queda foi em março, exatamente quando é o crescimento. Tá? Então isso chamou atenção. O outro dado, eu cheguei a anotar aqui, trouxe de propósito, pensando nisso, é a rotatividade. Né? Porque veja, esses 43 mil empregos é o saldo. Isso significou o seguinte, que teve 1.260.000 admissões e 1.304.000 desligamentos. Então tem em poucos meses, em um mês. Sim. Ou seja, é impressionante a rotatividade. Isso também é a insegurança do cidadão em relação ao seu trabalho. Veja, nesse caso, se nota também os salários. Porque nessa mesma pesquisa do CAGED, do IBGE, nós notamos o seguinte: o salário dos demitidos foi, e na média, R$ 1.706,37. 1.706. O salário médio dos admitidos foi de R$ 1.571,58, ou seja, cai de 1.700 para 1.500. O que é isso? Isso é a rotatividade rebaixando o salário. Bom, eu quero começar a tentar entender esse cenário tenebroso que a gente tem, professor. Primeiro, por exemplo, tanto se fala que a indústria no Brasil não vem crescendo, vem encolhendo, mas nesse levantamento o comércio foi o setor que teve a maior queda nos dados registrados pelo Ministério da Economia. Por que esse setor foi o principal atingido nessa crise econômica? A gente sabe que, por exemplo, a inflação está baixa porque não tem consumo, né? Mas eu fico imaginando, a indústria sofre tanto com falta de estrutura, com a incerteza, mas o comércio, de certa forma, absorvia, reagia de algum jeito. E dessa vez o comércio registrou essa queda absurda. Eu acho que aqui tem um conjunto de fatores, de demanda e de oferta, tá? Sim. Do lado da demanda, o que o comércio está sentindo, está registrando, é exatamente perda de poder aquisitivo. Sim. O desemprego ainda está muito elevado, a renda caiu, então isso que é a capacidade de consumo que cai. Então o primeiro a ser atingido é o comércio. Então ele está sendo duramente atingido. Mas a indústria também, ela atingida a construção civil e também a indústria da transformação. De outro lado, do ponto de vista da oferta, ou do ponto de vista das empresas, as empresas também não têm um horizonte estável. Ou seja, os investimentos, que são o carro-chefe de qualquer economia, uma economia para aquecer, ela precisa ter investimento. Uma economia não pode se basear só na demanda, tá? Claro, ela precisa da demanda, mas o investimento é que vai puxando as coisas, tá? O investimento no Brasil está abaixo de 20%. E se ele está abaixo de 20%, e se não tem um horizonte definido, veja, as próprias medidas do governo para o investimento são, não se sabe, não tem.
Não há um projeto, não há um estímulo à indústria. O que há hoje, então, é o quê? Não, vamos fazer a reforma da Previdência. Então, veja, o que é isso? Isso é para resolver o problema entre aspas, desculpe aqui, né, do governo do equilíbrio de caixa, do ajuste fiscal. Sim. De uma forma perversa, porque, veja, os principais atingidos vão ser os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. 83,7%, não me lembro de cabeça, mais de 83% dos que recebem da Previdência recebem em torno de até 2 salários mínimos. E são esses que vão ser atingidos. Então, veja, se eu sou um empresário, que eu vou fazer um investimento, minha programação, o que eu vou ter de consumo na frente? Como é que eu estou pensando isso? Professor, para fechar, porque a gente tem pouco tempo, mas eu acho que essa reflexão sobre a reforma é importantíssima. Porque, segundo o presidente Jair Bolsonaro, se a reforma da Previdência, a fala dele, não for aprovada, a gente vai ter mais desemprego. Uma consequência seria essa. A reforma é condicionante para que haja uma retomada do emprego no Brasil, porque eu estou pensando que já foi feita uma reforma trabalhista e a gente não está sentindo esses efeitos. A gente está sentindo aqueles efeitos contrários, como a perda da renda, né, o salário encolhendo e o número de vagas não tem crescido. Como é que esse cálculo pode ser feito a partir das reformas? É possível isso? Eu fico impressionado como o tal mercado que eles falam tem essa expectativa, mas é impressionante que outro dia eu vi uma economista famosa de uma televisão aí, eu falei com um cidadão lá do mercado. E quem é o cidadão do mercado? É ligado a algum grande banco. Então a gente vê a economia mal, as empresas com dificuldades, os trabalhadores ganhando menos, fora os que estão desempregados em grande escala. Então, tu tem uma situação de dificuldade muito grande. A promessa foi de que cresceria, mas não cresceu e nem vai crescer dessa forma. Veja, eu tenho um dado aqui, 2 dados. A precariedade. Porque, veja, sabe qual foram os empregos que cresceram agora? Nesse período da queda, teve saldo positivo num setor, sabe qual? No que era proibido antes. Na reforma trabalhista possibilitou o trabalho intermitente. Esse teve saldo positivo, ou seja, está aumentando a pessoa que sai da carteira assinada e vai para o trabalho intermitente. Está aumentando a pessoa que sai da carteira assinada e vai para o trabalho por tempo parcial. Esse também aumentou o saldo de emprego. Então, isso é gravíssimo, porque isso aqui é como se nós tivéssemos... eu digo, esse problema a gente está tratando do Brasil, e aqui tem muitas carências, mas eu digo o problema do mundo, o problema de demanda. Falta crônica de demanda. É como se, de repente, esse tal mercado financeiro e o governo que está meio em concordância com ele, resolveram exterminar a demanda, exterminar a renda, exterminar direitos trabalhistas, que na verdade não são, eu nem gosto de dizer que são direitos trabalhistas, são proteções ao trabalho. Sim. Sem essas proteções, ou como outro dia falaram, no trabalho beirando a informalidade, isso é século XIX. Beirando a informalidade. Veja, mas ao mesmo tempo, se der tempo, é só um minuto. Por favor. Veja que os bancos vão ter, na estimativa, no primeiro trimestre desse ano, um aumento de 16% nos seus lucros líquidos, nos seus balanços. Eu tenho aqui, se puder mostrar, depois, não sei se é possível. Mas eu acredito nos seus números. Aqui, só para que a gente possa ter uma ideia. Os principais bancos brasileiros, o Itaú, o Bradesco e o Santander, eles vão aumentar seu lucro mesmo com a Selic baixa? Sim. Com base no quê? Nos empréstimos mais caros. Eu vou pedir aqui para que eles fazem para quem? Para o consumidor comum. Foi feito porque a fonte desse levantamento? Setor bancário mesmo. Próprio setor bancário. Próprio setor bancário. Aqui eu vou mostrar para quem está aqui. Então veja, o crescimento... Bom, eu vou resumir, professor, fazendo um questionamento para quem está nos assistindo. Você aí, nesse último ano, na sua renda, não nem falar salário, na sua renda, você teve um acréscimo, um aumento de 16%. Quem no Brasil conseguiu aumentar 16% o seu rendimento? Exatamente. Fechamos com esse raciocínio hoje para que você possa refletir em casa. Professor, muito obrigado pelos números dados e a aula de hoje. A gente se encontra em um próximo momento, quem sabe, espero eu, discutindo números melhores. Tomara. Tomara. É a nossa expectativa. É a nossa esperança, professor.